Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está em terra pagã. Jesus foi para Tiro e Sidônia, lugar do paganismo. E lá em Tiro e Sidônia, ele vai ter esse encontro com essa mulher, que é uma mulher cananeia daquela região. Também uma mulher pagã, que vem de fora do judaísmo e que possivelmente tinha ao longo da vida participado dos cultos cananeus, né? E essa mulher vai então atrás de Jesus. Foi atrás de Jesus porque possivelmente ouvia, não é, falar a respeito das maravilhas que Jesus fazia. E essa mulher vai nos dar então um ensinamento sobre a fé. O Evangelho, a partir da fé dessa mulher, vai nos permitir compreender a Eucaristia. E na fé dessa mulher, a partir da resposta que Jesus vai dar a ela e do modo como Jesus manejou a situação, né, e a forma como ela reagiu, essa mulher também vai nos ensinar algo sobre a inteligência. Primeiro a fé da mulher, então. Ela vai atrás de Jesus e vai aos prantos e aos gritos, porque a situação que ela vive não é fácil. No entendimento dela, o que ela tem lá em casa é uma filha endemoniada. Então, possivelmente, ela viveu muitos dissabores com essa menina, com essa adolescente, com essa jovem, enfim. Viveu situações onde a conclusão que restou a ela, e a quem fazia parte da vida dela, era: essa menina só pode ter um demônio. Portanto, algo um tanto quanto atípico, algo impossível de resolver pela palavra humana, algo que necessita de um milagre. Ela é uma mulher, ela nem podia chegar perto publicamente de um homem para tocar e falar com um homem dessa forma. Portanto, ela também não tem marido, né? Ou não tem, ou o marido que tem é meio igual ao seu, não serve para muita coisa. É ela mesmo que vai ter que resolver o negócio, porque com ele ou sem ele vai ficar do mesmo jeito. Então, o fato é que a situação dessa senhora aqui não é fácil. Mas ela tem dentro dela a fé que veio do ouvir. Então, dentro da cabeça dessa mulher, entrou muita palavra ruim. Ih, esse é demônio. Ih, isso não tem jeito. Enfim, tantas coisas. Você não tem marido, a culpa é sua. Muita palavra ruim, negativa, entrava na cabeça dessa mulher. Mas também foi entrando na cabeça e no coração dessa mulher muitas palavras boas a respeito de Jesus. Senão ela não tinha saído da casa dela, do vilarejo dela, para ter ido até Jesus. E aqui a gente percebe como a fé em nós passa por isso também. As coisas que vão entrando na nossa cabeça. E para entrar na minha cabeça, o ouvido tem que estar aberto e os olhos também. Ouvido fechado e olho fechado não vai nada para a cabeça. E aí a gente precisa pensar o que está alimentando a nossa cabeça. Apesar da gente gostar da igreja, o dia tem 24 horas, essa missa tem 1h20, 1h30. Desconta, sobrou muito tempo para muita coisa entrar na nossa cabeça de boa ou de ruim, né? Fato é que dentro dela, então, junto com o desespero, existe fé. Junto com a dor, existe fé. Junto com o problema, existe fé, né? E aí a fé foi se sobrepondo a toda essa luta que ela vivia com essa filha. E ela vai então até Jesus e vai fazer uma oração de clamor, de intercessão, em primeiro lugar por ela. Olha a oração dela: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. De mim. A minha filha tem um demônio e eu sofro com isso, sofro com ela. Tem piedade de mim. A humildade dessa mulher, né? Ela está dizendo para Jesus: Senhor, eu não aguento mais aquilo que a minha filha não aguenta mais. Ela não aguenta mais, jogou para mim, eu estou ajudando, mas agora quem não aguenta mais sou eu, né? Tem piedade de mim. E esse aqui é um versículo de intercessão. Esse aqui é um versículo para a gente trazer para a nossa vida. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Meu esposo é cruelmente atormentado pela preguiça e a pornografia. Senhor, tem piedade de mim. Meu filho é cruelmente atormentado pelo vício no videogame. Senhor, tem piedade de mim. Alguém que eu amo está atualmente atormentado pelo quê? Esse é um versículo que a gente pode substituir algumas palavrinhas e rezar a partir dele. A gente precisa aprender a rezar com a Bíblia.
e não com o nosso desespero. Nosso desespero não nos ajuda a rezar. Rezar com a palavra. Então hoje é o dia em que muita gente precisa pegar Mateus capítulo 15, versículo 22, e por alguns minutos diante de Jesus, seja dentro do quarto, seja diante do sacrário, não importa, seja diante de uma imagem de São José, rezar: Senhor Jesus, filho de Davi, glorioso São José, tem piedade de mim. Por quê? Minha filha? Meu neto? Minha mãe? Quem? Meu o quê? Veja, é minha filha, mas não está mais no meu controle, né? É minha filha, mas eu não posso nada. Então a gente precisa aprender a rezar. E esse versículo é um versículo de intercessão. E eu falo isso por experiência, de ter por escrito esse versículo aqui, com um ou outro nome, com uma ou outra situação, só mudando uma palavrinha, e de ir diante do sacrário, de rezar, de colocar debaixo de São José, no outro dia vai lá, tira debaixo de São José e reza de novo, a partir da palavra de Deus. Mas aí vem todo o processo da fé. Jesus não responde nada, é o silêncio de Jesus com essa mulher, o silêncio de Deus conosco, né? E não bastasse o silêncio de Jesus, tem uma dificuldade de compreensão das outras pessoas, dos discípulos inclusive. Manda embora essa mulher. Veja, quem poderia ajudar, não ajuda, né? Quem poderia facilitar um pouco, não facilita. Essa mulher está sozinha na luta dela. Então é a decepção dela com Jesus, é a decepção com a filha, é a decepção com Jesus e é a decepção com os discípulos de Jesus. Aí essa mulher precisa fazer uma escolha: voltar para casa e esperar que as pessoas tenham dó dela, voltar para casa e esperar que as pessoas tenham compaixão dela, porque a história dela é muito triste. Ela sofreu 3 decepções, então é por isso que ela é assim. Ou continuar em frente, né? Que é o que ela vai fazer. O silêncio de Jesus, a falta de intercessão, deselegância dos discípulos, né? Manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus vai dar uma resposta para ela, que ainda vai tocar em algumas feridas dela. Ele vai dizer a ela: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos judeus no primeiro momento. Então outro ponto da vida dela, ela não é judia, né? Ela não tem elementos da sociedade, da religião que a apoiem, né? O que ela faz diante dessas pancadas todas? Versículo 25, a mulher, mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. O que ela fez diante disso tudo? Aproximou-se ainda mais. Era hora de ir embora, bravinho, bicudinho, chamando a atenção dos outros. Ou é hora de se aproximar ainda mais. É hora de chamar a atenção dos outros. O ser humano, ele é incrível, né? Ele tem um problema com uma pessoa, no máximo 2 pessoas. Mas aí ele escolhe envolver todo mundo no sabor dele. Não é assim? Como as pessoas confundem pessoas com instituições, pessoas com um grupo, né? Então a pessoa às vezes tem um problema com uma pessoa da igreja. Ela não consegue resolver aquilo com aquela pessoa. Ela precisa chamar a atenção de todo mundo agora. Na empresa onde trabalha, sei lá, foi demitido ou pediu as contas, quis sair. Por causa de uma pessoa, de uma situação que tem lá, de um sabor que tem lá. Ele não consegue deixar a história daquele tamanho. Aí ele tem que envolver todo mundo. Ele tem que fazer quem nem suspeita ficar com pulga atrás da orelha. Isso é coisa e é serviço de criança, né? Você tem lá um problema com uma pessoa daquilo que você chama de família, envolvendo ali, né? Sogra, cunhada, sobrinho, afilhado, aquelas 40, 30 pessoas que estão lá naquele grupo do WhatsApp lá. Aí você tem problema com um.
A pessoa ela não consegue se resolver com aquela pessoa ou administrar a luta dela com aquela pessoa. Ela precisa envolver todo mundo. Isso é coisa de criança. Isso é baixo. Isso é deselegante. Não é? Aí começa a chuva de perguntas. Fulano, o que aconteceu? Fulano, o que aconteceu? Fulano, o que aconteceu? Isso é coisa de criança. Crianças são assim. Crianças birrentas são assim, ou crianças mal educadas são assim. Então veja, essa mulher está vivendo uma situação aqui onde ela está, ela e Jesus, né? Mas ela não está aumentando o tamanho do problema dela. Ela não está fazendo o problema dela ficar maior. Ela está ali. Porque, de novo, nessa altura do campeonato aqui, ou ela segue em frente, porque ela sabe o que ela quer, ou ela volta para casa, para todo mundo mandar um zap para ela, perguntando o que foi que aconteceu. Que mulher inteligente. Deus tem preferência pelos inteligentes. Aprenda isso, meu irmão. A nossa palavra, o que sai da nossa boca, o que a gente comunica, tem o poder de produzir milagres ou não. Tem o poder de produzir milagres ou de fechar a porta do milagre. Entende isso? Está lá no livro dos Provérbios, a palavra tem poder de morte, tem poder de vida. E o sábio comerá das suas próprias palavras. Ou seja, dessa comunicação que sai da gente. E aí ela insiste em ficar, se aproxima ainda mais de Jesus. Por quê? Porque fazer todo mundo perguntar para ela o que aconteceu não muda o que aconteceu. E ela sabe o que ela quer. Ela precisa de um milagre para ela e para a filha. E aí então a mulher se aproxima, se prostra diante de Jesus e começa a implorar: Senhor, socorre-me. E aí Jesus, mais uma vez, é duro e firme com essa mulher, quando ele diz: não fica bem tirar o pão dos filhos, né? Para jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher, então, de novo, ela tem uma inteligência que não está distorcida nem desviada pela raiva, não está distorcida nem desviada pelo milindre, pelo dodói, não está distorcida nem desviada, sabe, pela fúria, por aquele sentimento de onde já se viu você me tratar assim. O nome disso é inteligência. Olha como essa mulher sabe fatiar o assunto, deixar ele pequeno para resolver o que precisa ser resolvido. Jesus então chamou a mulher de cachorra, de cadela, porque era assim que os judeus chamavam os cananeus, e não só os cananeus, né? Quem participava das outras religiões. Então essa mulher vai responder para Jesus: é verdade, Senhor. Não vou discutir isso não, porque eu não vim aqui para discutir se eu sou vira-lata, poodle ou lesse. É verdade. Não é que está errado. Dói, mas é verdade. Mas os cachorrinhos também não comem a migalha que o filho deixa cair da mesa? Diante disso, Jesus vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Na outra narrativa do mesmo texto, diz que Jesus disse assim para ela: mulher, por causa daquilo que você acabou de dizer, a palavra que você escolheu falar para mim, a porta abriu. Palavras fecham portas, palavras abrem portas. Fecha ou abre. E tem muita gente jogando fora Deus, oportunidades da vida, porque por causa das suas emoções, elas escolhem estar certas, elas escolhem ter razão, elas escolhem dizer assim para a gente: é que você não sabe o que passou, você não sabe o que me aconteceu. Tudo bem, não sei, mas agora todo mundo acha que você é emburrado,
que você é uma onça louca, brava, que se cutucar, você morde. Você escolhe o que você quer levar dessa história. E aí a gente sai fechando porta atrás das nossas costas, depois não sabe porque que a vida não anda. A gente sai fechando portas com pessoas que amanhã a gente pode vir a precisar. A gente sai fechando portas, e veja, e não são em assuntos realmente importantes, definitivos, não são em assuntos relativos à nossa salvação, não são. É só uma pessoa destemperada, e todo mundo se destempera, todo mundo sente dentro de si raiva, ódio. Todo mundo sente dentro de si, às vezes por alguns minutos, por um dia inteiro, o sangue indo e voltando nas veias, borbulhando em fogo. O problema é a palavra que a gente escolhe. Mulher, por causa daquilo que você acabou de falar para mim. Você já imaginou se essa mulher mete um desabafo em cima de Jesus? O que adianta voltar para casa e fazer um textão e chamar Jesus de hipócrita? O que adianta voltar para casa e dizer, porque esse povo que vive lá na igreja, rezando, isso aí cura quem? Isso aí cura o quê? Resolve o quê? A gente precisa aprender, meus irmãos, a usar a nossa inteligência. As palavras que a gente escolhe quando a gente é ferido ou desiludido com alguém. Qual palavra a gente escolhe? Qual narrativa a gente quer? A grande maioria de nós, nessa altura do campeonato, já estava em casa, na internet, já estava se esgueiando pelos cantos para ver se o padre percebe que a gente está magoado, já está tomando umas atitudezinhas que é para ver se a pessoa vem atrás de nós. Isso é coisa de criança. A inteligência dessa senhora aqui. E esse evangelho então tem a fé dessa mulher, perseverante até o fim. Tem a inteligência dela. Ela foi ali para voltar para casa com um milagre. Foi isso que ela foi fazer ali. Ela não foi ali fazer outras coisas. E é aqui que às vezes a gente vê o como a gente não tem foco. O que você veio fazer na igreja? Ah, eu vim servir a Deus. Que bom, bem-vindo, bem-vinda, né? A vida vai dar ocasião para a gente ver se é isso mesmo. Para você ver se é isso mesmo. Porque, meus queridos, nós somos iludidos a respeito de nós mesmos. Entendeu? Eu sou padre. Por que eu sou padre? A resposta que tem que vir na minha boca é qual? Para servir a Deus. Ah, é? Vamos ver se é isso mesmo, Padre Mário. E a vida vai me dando ocasiões de ver que eu não sou tão puro assim, tão bom assim, nem tão focado assim. Quando por causa das desilusões com pessoas, o meu servir a Deus parece que... Opa, mas não era para servir a Deus que você veio aqui? Ah, não era só para servir a Deus. Era para outras coisas também. Que eu nem sabia. Por que você foi trabalhar em acampamento? Por que você entrou no Terço das Rosas? Por que você aceitou cantar? Por que aceitou ser coroinha? Por que é ministro? Por que é o animador de um grupo de reflexão? Todo mundo vai responder o quê? Para servir a Deus. Só que às vezes não é só por isso. E eu não estou dizendo que a pessoa é safada, que a pessoa é malandra. Não. Ela só é iludida sobre ela. Ela não sabe que junto com servir a Deus, a gente não duvida que seja, tem um universo de carência, de necessidade de se sentir aceito, de necessidade de se sentir parte, de necessidade de se sentir em paz com Deus, porque ao invés de se confessar, prefere trabalhar para Deus, essas trocas que a gente faz, né? E também nem suspeita, porque ainda não teve ocasião de perceber, que lá dentro desse coração que quer servir a Deus, ainda existe avareza, orgulho, arrogância, prepotência, mania de poder, inflexibilidade, ira, preconceito. Aí tem um monte de coisa que a gente nem sabe que está dentro da gente. E a vida vai trazer a ocasião. E aí quando você aperta, quando você espreme, você vê o que tem dentro. Só que parece que a gente gosta de viver a vida para fora de nós. Descobrindo que
que os discípulos de Jesus são meio preconceituosos ou ignorantes, descobrindo que Jesus às vezes é meio cavalo com as pessoas. Nossa, que estressado que ele é. Certo, minha filha. E de você descobriu o quê nessa história? Nada. Você só descobriu que o mundo não presta. É isso que você descobriu. Que as pessoas que vão na igreja têm defeito, mas nessa trombada, o que você descobre sobre você? Porque a única coisa que interessa para você é descobrir você. É a única coisa que te interessa. Eu sou padre aqui há quase 11 anos. Do que adianta eu descobrir e esmiuçar o que é auto-piquiri? Eu vou levar isso comigo? A coisa mais importante para mim nisso tudo é descobrir a mim. E o vice-versa vale, né? Então veja, uma mulher que tem inteligência e por isso levou para casa um milagre. Porque teve inteligência. Inteligência para lidar com as suas emoções. E nós somos iludidos. Não porque sejamos maus, porque tem coisa que não está nem na hora da gente saber mesmo. Vai acontecendo ao longo do caminho. E aí essa frase do não é porque eu estou aqui para servir a Deus. Que num primeiro momento é uma frase tão pura, né? Tão bonita. Parece um copo de água assim, limpinho. Na caminhada da gente, a gente vai percebendo que isso em nós mesmos não é tão puro assim. Né? Não é tão puro assim. E todos nós precisamos dessa purificação. A respeito ainda da fé e da inteligência dessa senhora, a primeira leitura também nos ajuda a pensar um pouquinho. Foi proclamado ali a primeira leitura do livro de Números, no capítulo 13, aí foi fazendo uns recortezinhos de versículos para a história render. Mas o resumo da ópera é o seguinte: quando Moisés chega então diante da terra prometida, ele reúne os homens, os anciãos do povo, os líderes do povo, e diz o quê? Envia alguns homens, versículo 2, para explorar essa terra de Canaã, né? Enviarás homens de cada tribo e todos os que fossem chefes, né? E depois de 40 dias eles voltem para contar. Então foi todo mundo lá no deserto de Cádiz e Farã, já lá no versículo 26, né? Para contar para Moisés como é que foi a expedição secreta que eles fizeram dentro de Canaã. Então foi um líder de cada tribo, eram 12, né? E mais outros líderes da comunidade. Tudo. E aí então eles voltam contando, né? Versículo 27. Ó se não é a história da mulher, ó se não é a nossa história de fé com Jesus. Versículo 27. O que eles voltam contando? Primeiro eles voltam contando as coisas boas. O que eles vão dizer? Entramos no país ao qual nos enviastes, porque de fato, é uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Eles voltaram com cestos cheios de frutos. Melão, uva, aquelas coisas todas. Mas pensa, um povo que andou no deserto, gente. Chegar na beira de uma terra imensa dessa, e os frutos são gigantes, que os frutos eram muito bonitos, né? Então, a terra é maravilhosa. E se encantaram. Como a gente, Jesus é maravilhoso. A igreja é maravilhosa. Aquele movimento, aquela pastoral é maravilhoso, porque você vê o fruto. Vir na missa é maravilhoso. Muito bem. Jesus é maravilhoso. Ele curou o paralítico, o aleijado, ele desencapeta a tua filha. Maravilhoso. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tudo certo. Versículo 28. Porém, os habitantes que estão lá são fortíssimos, as cidades são grandes, são fortificadas. Vimos lá descendentes de Enaque, eram homens muito fortes fisicamente, muito altos. Os amalecitas vivem no deserto do Negueb, os hititas, jabuseus e amorreus nas montanhas, mas os cananeus na costa marítima ao longo do Jordão. Ou seja, começou a ver o quê? Tem problema, tem luta aí no meio, né? A terra corre lei de mel, tem o que lá? Amalecita, hitita, jabuseu, jebuseu, amorreu e cananeu. Mas isso aqui também é uma imagem do nosso coração. A gente vê para nós mesmos uma terra que corre leite e mel lá dentro de nós. Uma virtude, um milagre, uma cura.
um novo jeito de ser pai, mãe, membro da igreja. A gente vê o fruto. Só que o que tem nessa terra? Dentro de nós tem. Dentro de nós tem Amalecita, Hitita, Jebuseu, Amorreu e Cananeu. Os nossos demônios interiores, os nossos defeitos de fábrica, sabe? Nosso jeitão de ser, dentro de nós. E a gente vai descobrindo isso. Versículo 30. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo revoltado que se levantava contra Moisés, porque de novo, né? De novo ninguém quer resolver, todo mundo quer reclamar com Moisés. O Caleb vai dizer: subamos, conquistemos a terra, somos capazes de fazê-lo. Bora para frente, ou nós vamos voltar para o Egito agora. É a mesma coisa essa mulher, vai voltar para casa com a filha endemoniada. O que você vai fazer agora? Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos enfrentar esse povo, eles são mais fortes do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel começaram a difamar a terra que haviam explorado. Difamar a terra, difamar a igreja, difamar o acampamento, difamar a pastoral familiar que te ajudou, difamar. E o que Deus faz com quem difama? O que Deus faz com quem vira as costas para falar mal? O que Deus fez ontem com Maria e Araão, quando Moisés pisou na bola com eles? Está lembrado da primeira leitura de ontem? E eles foram falar mal, fazer beiço para todo mundo e perguntar: mas o que aconteceu, Araão? O que aconteceu, Maria? É que o Moisés... O que Deus faz com quem produz esse tipo de situação? Começaram a difamar a terra que fomos explorar, devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Meu irmão, você já viu terra comer alguém? Essa palavra aqui que diz assim, a terra, a tradução do termo, né? Devora os habitantes, é uma palavra que sugere que a terra abre e engole pessoas. Você já viu em algum lugar da história alguém ser comido, devorado pela terra? Olha, eu já vi por leão, um urso, sei lá, mas pela terra. Olha o exagero. Um dos grandes problemas nossos, quando a gente não tem essa inteligência das nossas emoções, quando a gente não percebe nem a gente mesmo, é que a gente conta umas histórias que não fecha. E quem escuta a gente, ou fica quieto porque está com dó, porque com doido você não conversa, ou questiona a gente de um jeito que nos irrita, nos humilha. É ou não é? Gente, menos, né? Mas você tem certeza que ele falou assim mesmo com você? Mas foi essa a palavra? Porque o ser humano ele é assim, né? O ser humano ele é impressionante. A pessoa chega e fala assim para o outro: não precisa ser assim não. Faz do outro jeito, fica melhor, tá? É que a gente sempre fez assim. Não, tudo bem, mas vamos fazer assim agora, acho que fica mais prático. Como é que essa história é contada fora dali? Regaçou com a fulana. Falou: eu não quero mais isso aqui é um nojo, a partir de hoje. Mas ele falou com essas palavras? E foi essa a palavra que ele usou? A terra devora as pessoas. Mas devora como? Não, mas que você falou devora, eu estou imaginando aqui que a terra abriu e alguém foi engolido. Foi isso que vocês viram lá? Não é que foi isso que a gente viu lá. É que assim, é que é muito calor lá. Ah, então é calor, não é que ela devora. Meus irmãos, as palavras importam. A gente precisa aprender a usar as palavras. As palavras importam. Olha a narrativa esdrúxula que eles estão fazendo. Porque estão com medo e porque estão com raiva de Moisés. Eles estavam cansados, 40 anos andando no deserto, na hora que chega na terra, ainda tem que conquistar a terra, Moisés. A gente achou que já está pronto, ainda, né? Ficaram frustrados, é normal ficar frustrado. Mas veja, olha o tamanho, vai ficando bizarro o negócio, cara. Vai ficando desmedido.
Lá vimos gigantes, os filhos de Enaque, raça dos gigantes. Gente, já existiu gigante sobre a terra? Não. A ciência já achou esqueleto de dinossauro. Nunca achou de gigante. Nunca teve isso. Gigante. Gigante. Pensa, o que a palavra gigante quer dizer? Gigante. Não tem gigante. É mentira. É a sua maluquice aí, ó. Não tem nada disso aí. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Rapaz, você é baixinho assim mesmo? Certeza que você é baixinho assim mesmo? Eu acho que não. Será? O cara é mais alto, mas daí para eu ser um gafanhoto e ele um gigante. Oi? Que exagero. Percebe? Então, capítulo 14, versículo 1, toda a comunidade começou a gritar e passou a noite chorando. O povo passou a noite chorando, acabou, por que a gente vê? Que coisa, né? Mas Deus então vai falar a Moisés e Arão, capítulo 14, versículo 27. Até quando vai murmurar contra mim essa comunidade perversa? Até quando esse povo reclama? Até quando esse povo exagera? Até quando esse povo não vai saber usar as palavras certas? Meu Deus. Versículo 28 então, ó. Por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. Olha o poder da palavra. O que Deus falou? Então vai ser do jeito que vocês estão falando que vai ser. Vocês falaram que vocês vão morrer tudo aqui porque não tem jeito de conquistar a terra? Beleza, vocês não vão conquistar a terra e vai morrer aqui. Como é que terminou o evangelho, meus irmãos? Mulher, por causa daquilo que você acabou de falar, pega o que você falou, come o que você falou, leve embora o que você falou. O que está dito na leitura? O que você falou vai ser. É impossível? Então é impossível. Você não consegue? Você consegue. É que eu não vou mais também. Não vem mais também. Você quer falar assim? Que você nunca mais vem? Espírito Santo, volta para o céu. Não precisa ficar empurrando ele para ir não, que ele falou que ele nunca mais ele vai. Por minha vida, diz o Senhor, vos farei como vos ouvi dizer. As palavras importam. Fica dizendo que você tem medo, fica dizendo que você não consegue. Gasta tempo reclamando com o Detran. Eu acho um barato o povo que não tira carteira de motorista. É um praguejamento contra o Detran. É porque eu também não sei, para questão de aula. É porque eu também não sei. Por que você não vai fazer umas balizas, aluga um carro, vai num sítio aí no meio do mato, bota 2 estacas lá e vai aprender a estacionar esse carro? Seja feito o que você diz. Não, o Detran é um inferno. É um inferno. Vixe, muita aula, mas muita aula. Não, e depois a gente não pode errar um nada. Não pode errar um nada. Isso, seja feito como você está dizendo que é. Meus queridos, como é que Deus fez o mundo? Com a mão? Como é que Deus fez o mundo? Com a boca. E Deus disse, seja feito, e Deus disse que se separe céu e terra, e água e peixe. E Deus disse, haja luz, houve luz. As palavras importam. E olha o que Deus falou, quer saber, a partir de hoje a vida vai ser do jeitinho que você pinta, do jeitinho que você fala, do jeitinho que você proclama. Vai ser do jeito que vocês reclamam, do jeito que vocês falam. Nesse deserto, versículo 29, a gente está ali, né? Vão ficar estendidos os vossos cadáveres, todos vós que fostes essenciados de idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra que eu jurei a dar, exceto, versículo 30, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porque Calebe e Josué escolheram outras palavras. E o Calebe agora, tudo é Calebe. Não é assim? Josué, mas também ninguém toca no Josué, porque o Josué... Todo mundo viu a terra e o fruto, todo mundo viu o desafio de ter.
Calebe e Josué escolheram palavras diferentes. É assim que é a vida e ponto final, meu irmão. Todo mundo enxerga coisas boas para si. E todo mundo enxerga que aquela coisa boa está rodeada de amalecitas, jebuseu, arameu, cananeu. O que a gente faz com o quanto nos custa perseverar ou sair de uma situação? É isso aqui, tem outra coisa. E vai ser feito conforme você fala que vai ser feito. Exceto o Calebe e o Jefoné, porque o que o Calebe e o Jefoné falaram? Não é que Deus ficou com dó do Calebe e do Jefoné, porque se o critério fosse dó, Deus tem dó de todo mundo. É que o Calebe e o Jefoné disseram outra coisa da mesma terra. Vamos conquistá-la, ela é maravilhosa. Vai matar nós, engolir nós, para que viemos aqui? Não é que Deus ficou com dó do Calebe e do Josué, não é que Josué tinha olhos azuis. Foi o que o Calebe e o Jefoné escolheram dizer daquela terra e da dificuldade da terra. E aí então a leitura diz, que só os dois é que entraram na terra. O último ensinamento então, a fé, a inteligência, a Eucaristia. Todo esse evangelho aqui está escrito por causa de um termo que Jesus quis usar para ele, o pão dos filhos. Veja, esse barraco todo que teve nesse evangelho, nessa gritaria com choradeira, Jesus poderia ter dito assim: olha minha senhora, é que não fica bem tirar o figo de Israel e dar, Enfim, Jesus poderia ter usado tantas imagens, que não é justo a luz do mundo iluminar. Ele quis usar uma palavra que até então ele não tinha usado, e que ele usa após, porque a gente está aqui depois do quê? Da multiplicação dos pães. Não é isso? A sequência dos evangelhos que a gente está ouvindo. Multiplica os pães, atravessa a noite na barca, acalma o mar, sai dali, o que acontece? A mulher cananeia. Então, após a multiplicação dos pães, pela primeira vez Jesus vai dizer dele, não a palavra luz, caminho, porta, verdade, vida, pastor, pão. Então, o pão dos filhos, que é a grande imagem do sacramento da Eucaristia. Então esse evangelho está escrito aqui para nos apresentar Jesus como pão, o pão dos filhos. Mas aqui junto com isso, quem está escrevendo esse evangelho é São Mateus. E São Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus, porque ele também era judeu. E aí, quando o evangelho é escrito, esse evangelho é escrito, quase uns 40 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, quando Mateus vai escrever isso aqui, meio ali da década de 60, o que está acontecendo na vida do Mateus, que está escrevendo esse evangelho, e para as pessoas para as quais ele está escrevendo o evangelho? Entre os filhos, ou seja, entre os judeus da sinagoga, como é que eles tratam Jesus, o pão da vida? De qualquer jeito, eles deixam Jesus cair da mesa, eles não comem de Cristo, porque são chatos, eles não têm fé, um monte de coisa. E o que é que está acontecendo na vida, no ministério de Mateus, e naquela comunidade, que num primeiro momento é feito só de judeus que se convertem? Começa a vir muito pagão, e aí dentro da própria comunidade, das primeiras comunidades cristãs, teve muito esse problema mas vai vir do paganismo ser cristão? Não tinha que primeiro passar pelos judeus, circuncidar e coisa assim? Então vamos lá, olha só que interessante isso aqui. Os filhos desdenham o pão. E parece que quem nem é filho é que tem fome de verdade. Não é assim? Parece que quem não é filho é que valoriza o pão de verdade. É verdade, Senhor, mas o cachorrinho não desperdiça a migalha. O filho trata de qualquer jeito e deixa o pão cair na terra. Deixa cair. O cachorro sabe o valor que tem, uma migalha de pão. Olha que interessante isso. Era como se essa mulher estivesse dizendo para Jesus: é verdade, Senhor, eu sou cachorra, você é o pão dos filhos, mas eu não estou vendo nenhum filho querendo comer desse pão. Cadê? Eu estou com fome. Cadê os filhos de Israel para comer do pão?
Já os cachorrinhos de Tiro e Sidônia, da Cananéia, estão desesperados por uma migalha. Então veja, queridos, a Eucaristia. E aí então é no relacionamento com o pão que acontece a cura daquilo que está acontecendo lá em casa. Por isso a gente pode e deve vir à missa na intenção das pessoas, comungar em nome e na intenção de alguém. Veja, ela tem um problema em casa, ela vai até Jesus, mas o miolo da história, já que estamos falando de pão, né? O miolo da história é o pão. Então tem muita coisa guardada para você e para mim, aonde? No pão dos filhos, que às vezes, infelizmente, a gente trata de qualquer jeito e deixa esmigalhar pelo chão, né? Mas Jesus, o pão da vida, quer ouvir o que a gente fala e poder dizer para você e para mim: mulher, homem, padre, fulana, beltrano, grande é a tua fé. Que seja como você está dizendo então. Que seja como você está dizendo. Portanto, hoje, meus amados, diante do altar, da mesa dos filhos, do pão dos filhos, não deixemos migalhas para trás. Deus é bom. Deus é bom. Jesus é bom. E é pão para nós que somos filhos. Agora, hoje, então, pela intercessão também de São José, vamos pedir a fé e a inteligência dessa mulher. Chega de sermos crianças e de desistirmos antes da hora, né? Como essa mulher aqui, aproximar-se mais de Jesus. E louvado seja Deus por São José, que intercede por nós nessa intenção também. Quero convidar você a ficar em pé.